Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Queira tomar o vosso assento, por gentileza, adorando ao Senhor, debaixo dessa nuvem de glória, magnificando a majestade divina. Você que trouxe o exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20, versículo 1. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20, versículo 1. Enquanto a igreja localiza o texto bíblico, quero externar a Deus a nossa gratidão, estar nessa casa de oração, que é a nossa casa, para bendizer ao nome do Senhor e servir a igreja de Cristo através da sua palavra. Louvores a Deus pela vida do nosso pastor setorial, pastor Jeremias Borges. Os céus continuem abençoando abundantemente. Obrigado pelo carinho. Pastor Andréia Mercaua, toda a família, que Deus prospere. João capítulo 20, versículo 1. Quem encontrou o texto, diga: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Deus tem um decreto para a sua vida nessa noite. João capítulo 20, versículo 1. Deus abençoe o pastor Ezequiel, alegria, nossa alegria de revê-lo, pastor Ezequiel, alegria. Diz o texto bíblico: a ressurreição de Jesus. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora removida do sepulcro. Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da casa do Deus vivo, eu peço uma vez mais que você redobre a sua atenção, pois a mensagem dessa noite é direcionada do trono da graça para o meu e seu coração. Você já orou, já adorou, já sacrificou ao Senhor, e agora Deus uma vez mais dará resposta da minha e da sua adoração. O texto do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo de número 20, versículo 1, é um texto conhecido e considerado por toda a igreja, porque fala-nos a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. O contexto bíblico é necessário compreendermos, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. Quem escreve esse evangelho é considerado como discípulo amado, aquele que recostava a cabeça no peitoral de Jesus Cristo para ouvir as batidas do coração do mestre. João é considerado como o discípulo mais jovem a ser chamado para o ministério apostólico terreno de Jesus Cristo, com aproximadamente 24 anos de idade, se tornando um dos maiores escritores do Novo Testamento, escrevendo o quarto evangelho que leva o seu nome, 3 epístolas universais e o único livro profético do Novo Testamento, a saber, o livro de Apocalipse, possuidor de 22 capítulos, 404 versículos, 12 mil palavras, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, 21 juízos, 300 símbolos proféticos, e que divide a manifestação da glória de Deus antes da criação, na criação e depois da criação, e você não deu glória a Deus ainda. O contexto bíblico declara que nessa oportunidade João é simplesmente inspirado por Cristo através da palavra que o chama, e o contexto bíblico declara, e você sabe melhor do que eu, que o Novo Testamento, contido a biografia do ministério terreno de Jesus, que trata a respeito do seu nascimento, crescimento, morte, crucificação e ressurreição. Somos sabedores que o período neotestamentário, em hebraico Brit Hadashah, que significa dizer Novo Testamento, Novo Pacto, Nova Aliança, que trata a respeito do sangue do Filho de Deus derramado para perdão de nossos pecados. O contexto bíblico declara que Mateus escreve para os hebreus, Marcos para os romanos, Lucas para os gregos e João para a igreja de Deus, porque em cada evangelho Jesus tem um título diferenciado. Em
Mateus ele é rei, em Marcos ele é servo, em Lucas é filho do homem, em João ele é filho de Deus. O evangelho de Jesus, segundo escreveu João, é o evangelho tido como o evangelho da intimidade, que trata a respeito da adoração do discípulo para com o mestre. A palavra discípulo no original grego é matetes, que significa dizer aquele que se assenta para aprender, porque não tem como levantar para ensinar sem sentar para aprender primeiro. O texto bíblico declara que João, ele vai simplesmente encabeçar, vai divulgar o ministério de Jesus Cristo, o evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, é possuidor de 21 capítulos, 879 versículos, dividido em duas partes. Capítulo 1, o seu prólogo, capítulo 2 ao 21, trata a respeito simplesmente do ministério público de Jesus Cristo. João vai tratar a respeito da defesa da divindade de Cristo, porque ele vai refutar uma teoria gnóstica herética do século I, da segunda geração, que fala a respeito que Jesus Cristo não vem em carne e osso, mas João vem quebrando tudo no melhor sentido da palavra e declara: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Oh glória! O texto bíblico declara que João vai refutar essa teoria, o docetismo, que a expressão docetismo vem do grego, que significa dizer parecer, ser semelhante, porque segundo o pensamento da época era que a matéria era má, e como pode um Deus bom habitar na matéria má? Porém João vem declarando em 1 João capítulo 4, que aquele que não confessar que Jesus Cristo vem em carne e ressuscitou, este não tem o Espírito de Deus. Porém aquele que crê, fluirão dentro de si rios de água para a vida eterna. Oh glória! O texto declara que dentro do crente, lavado e remido no sangue do Cordeiro, flui, não apenas passa, flui, corre. Ei, o sangue não, mas o rio da vida eterna. O sangue do Cordeiro perdoa, mas o rio da vida renova nessa noite para a glória do Deus de Israel. O texto bíblico declara que João vai tipificar, logo no seu prólogo do capítulo 1, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. A expressão em grego koiné é en archeologos, em hebraico bereshit hayah hadavar, que significa dizer, era a palavra antes da criação. E vem um salmista declarando em Salmo de número 33, verso de número 6: pela sua palavra foram criados todos os exércitos que há no céu e na terra. Ou seja, antes do sol existir, a palavra já existia. Antes da lua aparecer, a palavra já existia. Antes da terra se formar, a palavra já existia. E quem é a palavra, pastor Aleph? A palavra se chama Jesus Cristo. Eu vou repetir: Jesus Cristo. E esta palavra, pastor Jeremias Borges, ela cura, ela liberta, ela edifica, ela exorta, ela consola, ela glorifica, ela exalta, ela santifica, ela purifica, ela levanta, ela capacita, ela renova. Eu tenho uma notícia para te dizer: a palavra chegou na casa, e quando a palavra chega, a enfermidade cai, os demônios fogem, a glória chega, porque a glória é da palavra. João, ele vai declarar a respeito do verbo. O contexto verbo aqui aplica no mínimo a 3 questões: logos, rema e querigma. Querigma, palavra escrita; logos, palavra da razão; rema, palavra revelada. Ah, você está de graça. Cristo é a palavra escrita, a palavra da razão e a palavra revelada. Mateus 24, 35, os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não vai passar. Tem alguém que tem alguma promessa da parte de Jesus nessa noite? Deixa eu ver aqui.
a palavra vai se cumprir. E João vai ratificar, do capítulo 1 ao capítulo 21. No capítulo 1, Jesus é o verbo. No capítulo 2, ele é aquele que transforma água em vinho. No capítulo 3, ele é o reino de Deus. No capítulo 4, ele é a água da vida eterna. No capítulo 5, ele é aquele que disse ao paralítico: pega a cama, levanta e anda. No capítulo 6, ele é o pão vivo que desceu do céu. No capítulo 7, ele é o tabernáculo vivo de Deus levantado na terra. No capítulo 8, ele é o advogado desta igreja. No capítulo 9, ele é aquele que dá vista aos cegos. No capítulo 10, ele é o bom pastor. No capítulo 11, ele é a ressurreição e a vida. No capítulo 12, ele é aquele que recebe a adoração daquele ou daquela que quebra o vaso de alabastro. No capítulo 13, ele é o supremo diácono da igreja, lavando os pés dos discípulos. No capítulo 14, ele é o arquiteto dos céus. No capítulo 15, ele é a videira verdadeira. No capítulo 16, ele é o batizador com o Espírito Santo. No capítulo 17, ele é o soberano. No capítulo 18, ele é atraído. No capítulo 19, ele é crucificado e morto. Porém, no capítulo 20, ao terceiro dia, domingo pela manhã, a pedra do sepulcro rolou. Quem aparece? O leão da tribo de Judá. O texto categórico. João, ele vai ratificar a manifestação da glória de Cristo. E na oportunidade, o próprio Senhor se manifesta através da sua palavra no seu próprio ministério. Quando abrimos a nossa Bíblia, somos sabedores que a profecia tem que se cumprir. O Antigo Testamento é relatado todas as profecias em relação ao Messias que deveria padecer. O chamado Sefer Tehillim Mizmor Davi, Salmo do Messias, Salmo de número 22, fala a respeito do sofrimento do Messias na cruz do Calvário. Isaías capítulo 53 fala a respeito simplesmente do sofrimento na cruz do Calvário. Isaías, há 700 anos atrás, ele vai declarar: quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como o renovo de uma terra seca. Não víamos beleza para que o desejássemos. Era um homem experimentado nos trabalhos, mas, entretanto, todavia, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Eu vou repetir, que tem crente que ainda não entrou no culto. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós fomos sarados, para a glória de Deus Pai. Pastor, me prova na Bíblia, tem crente morrendo de câncer. Como é que Jesus levou essa enfermidade? Te provo. A enfermidade que Jesus levou na cruz não é uma enfermidade carnal, mas é uma enfermidade espiritual. Tem alguns pregadores pregando erroneamente que Jesus era feio por causa do texto de Isaías 53. Quando Isaías declara isso, ele está dizendo do Cristo desfigurado na cruz do Calvário. Não tinha parecer. Estava desfigurado por causa de mim e de você. Mas na cruz do Calvário, cada pisada que ele dava era o pecado que era retirado de mim e de você, e o Espírito Santo abraçava a sua alma. Você não entendeu? O mundo, para se alegrar, precisa de bebida alcoólica, precisa de balada, precisa de droga. Mas aqui não. Aqui você não precisa do pecado. Aqui você precisa da santificação para se alegrar. Eu tenho uma notícia para quem trouxe glória a Deus na alma. Salmo de número 30, verso 5. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Salmo de número 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Neemias capítulo 8, versículo 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Me dê retorno, por gentileza. O texto bíblico declara que na oportunidade o Cristo vivo, ele é ratificado nos evangelhos, glorificado nas epístolas, exaltado no livro profético. Porém, o contexto bíblico nos apresenta que Jesus já havia pregado a última ceia, tomou o pão, partiu e disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é rasgado para
partido por causa de vocês. Os discípulos estão assustados, nunca tiveram uma ceia daquele jeito. Aí Jesus pega o cálice e levanta. Este é o cálice da nova aliança, o sangue derramado para a remissão de todo pecado. O que limpa pecado não é terno e gravata. O que limpa pecado não é saia na canela. O que limpa pecado é o sangue de Jesus purificando. O texto declara que Jesus, após a ceia, no partir do pão, Judas se manifesta. O diabo entre Judas e corre para poder trair. E detalhe importante, é no partir do pão que Judas se manifesta. É através da palavra que você sabe quem é, quem não é, quem adora, quem não adora, quem glorifica, quem não glorifica. É na palavra que reparte. E o texto bíblico declara que após a ceia, Jesus vai com seus discípulos para o Monte das Oliveiras, dentro do monte, o jardim Getsemane. Eles vão cantando hino ao Senhor, o chamado hino da romagem. No livro de Salmos, o hino da romagem é o hino da peregrinação. Eles peregrinam em rumo ao monte. E chegando no jardim, Jesus se distancia e ora. E a oração de Jesus é esta: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita a tua vontade. Ele volta da oração. Pedro, Tiago e João estão dormindo. Jesus levanta a voz e declara: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vocês não podem orar 1 hora comigo. Jesus volta para orar. Há um fenômeno biológico científico aqui. Jesus, através da sua oração, os poros dele dilatam. E agora simplesmente ele vai suar sangue. E na oportunidade, a agonia é tamanha que dentro da psicologia, a pessoa que sua sangue, ela está com uma agonia, com uma angústia profunda. E Jesus volta à oração: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade. Ele volta, eles estão dormindo, ele vai orar de novo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, vírgula, todavia seja feita a tua vontade. Nesta vírgula, ele olha além. Nesta vírgula, ele não olha a densa treva que estava no jardim do Getsemane. Ele olha o que, pastor? Ele olha você, sentado nesse banco, levantando a mão e glorificando. Ele olha o que, pastor? Ele olha você lá na sua pia, lavando a louça e cantando alguns louvores ao nome do Senhor. Lá na frente ele olha o que, pastor? Ele olha você pela manhã dizendo: Senhor, eu vou consagrar o teu nome. Ele olha quem? Você levantando a mão e adorando a majestade divina. Todavia seja feita a tua vontade. Jesus volta aos discípulos, declara aos discípulos: levantai-vos, porque os que me acusam se aproximam. Judas havia declarado: aquele a quem eu beijar no rosto é este, prendei-o. Mas o texto bíblico declara que quando Judas chega, beija Jesus, Jesus olha para ele e declara: amigo, a que tu vieste? Porque o caráter de Judas não influencia no caráter de Cristo. Eu vou repetir: o caráter de Judas não pode influenciar no caráter de Jesus Cristo. O que fizeram com você não pode mudar o evangelho dentro de você. O que fizeram contra você não pode mudar o evangelho dentro de você. Pedro pega a espada, corta a orelha direita do servo do sumo sacerdote chamado Malcom. Não vai dar para falar devido ao horário. Mas a oportunidade de Jesus restitui. E sabe o que vai acontecer? Alguém pergunta no meio do Getsemane:
A palavra Getsemane no original é Getsemane, que significa dizer prensa da oliveira, que era passada por 4 barrocas de pedra, que a oliveira, ou simplesmente a azeitona, era prensada na pedra, para extrair o melhor azeite, e na oportunidade 4 barrocas de pedra, para poder extrair o melhor azeite, e a barroca de pedra era gerada pressão, para a azeitona ser esmagada, a azeitona sendo esmagada, saiu o melhor azeite. Eu tenho uma notícia para te dizer, essa pressão, essa provação, é para sair a melhor adoração da sua alma. Essa luta não é para te matar, essa luta não é para te ferir, essa luta é porque tem azeite escondido dentro de você. E a raiva do diabo é essa, é que a primeira barroca de pedra já passou, a segunda está indo, a terceira já foi, a quarta já foi, e o que vai sobrar no final? Azeite puro de adorador. Ele muda, Jesus se levanta, e o texto bíblico declara, no meio da escuridão do Getsemane, alguém pergunta, quem é Jesus? E sabe o que acontece? Ele não foge da briga, cabra macho. Eu sou. Quando ele diz eu sou, cai todo mundo, só ele fica de pé. Está na Bíblia. Vou repetir. Quando ele diz eu sou, cai soldado, cai servo do sumo sacerdote, só ele fica de pé. Parece que eu vejo, pastor Andréia, o leão da tribo de Judá querendo bradar, mas o cordeiro dizendo, tem que padecer primeiro. Ele se segura, porque a glória tomou conta do ambiente naquele lugar. Eu sou. Quando ele diz eu sou, a expressão eu sou em grego é ego em mim. Repita comigo, ego em mim. Está fraco? Grita, ego em mim. Ficou bom. Mais uma vez, 1, 2, 3. Que significa dizer eu sou em grego. Era Jesus dizendo, Gabriel, eu sou. O que Jesus estava dizendo no original? Eu sou no original significa dizer eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para fazer o que eu quero fazer. Vou repetir, eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para ser quem eu sou. Oh glória! A raiva do diabo é essa, é que o teu Deus não depende do presidente da república para te abençoar. O teu Deus não depende do ouro e da prata para te abençoar. Se ele falar, vai acontecer, porque a única coisa que o eu sou depende é da sua própria palavra. Isaías 43:13, para quem trouxe adoração na alma. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar da minha mão, porque operando eu, quem me impedirá? Ele é o eu sou. Jesus se levanta, passa agora para me concluir devido ao horário, cerca de 6 julgamentos, 3 judeus e 3 romanos, 3 civis e 3 religiosos. Vão pegar agora o corpo de Jesus, vão vilipendiar. Pedro já havia o negado, Judas já havia o traído, aquele que ele multiplicou pães e peixes já estavam dizendo crucifica-o. E na oportunidade Pedro se levanta para se esquentar perto do pátio do sumo sacerdote, e uma mulher levanta a voz e declara, você é um deles. Pedro toma um susto, no meio da escuridão, você é um deles, porque a tua fala te denuncia. Você anda igual ele. Você está falando igual ele. O seu olhar é semelhante ao dele. Você fala como ele. No meio da fogueira da apostasia de Pedro, a fala de Pedro denuncia. E sabe o que acontece? Quando vai cantar o galo, que seria a troca dos soldados romanos, Pedro, ele lembra daquilo que Jesus falou. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Pedro nega na terceira. O olhar de Jesus penetra nele. E Pedro se lembra da profecia. Jesus caminha. E agora ele é crucificado? Não. Ele é vilipendiado. O contexto bíblico declara que na oportunidade Pilatos lava a mão, solta Barrabás. O povo declara crucifica-o. Vão agora pegar o corpo de Cristo e vão agora simplesmente vilipendiar.
o chamado chicote de azorrague, na ponta osso de carneiro seco e algumas bolinhas de ferro. A bolinha de ferro é para destruir, machucar e deixar hematomas nos ossos na carne. E o osso de carneiro é para rasgar a carne. Segundo o médico alemão Pierre Barbet, ele fez autópsia histórica e bíblica do corpo de Jesus. Foram abertas mais de 400 feridas no corpo de Jesus, da cabeça aos pés. Segundo o médico alemão Pierre Barbet, segundo o contexto bíblico, declara também: Jesus Cristo fora vilipendiado pelo chicote de Roma. E simplesmente quando o seu corpo agora se abre mais de 400 feridas, segundo a história, vai dar para ver agora a sua carne, o sangue, alguns vão dizer até algumas partes dos ossos, e ele vai ser vilipendiado. O que acontece? Ele não grita, ele não xinga, ele não fala palavra de maldição, ele simplesmente geme como ovelha muda até o matadouro. E tudo isso por causa de você. Quando não bastassem, vão pegar agora o corpo de Jesus e vão colocar agora um manto de púrpura vermelho representando a realeza, para escarnecer do teu Cristo. Vão colocar sobre o seu corpo, a carne vai grudar no sangue, o sangue na carne e na púrpura, e vai aumentar a dor. Vão pegar agora a chamada coroa de espinho, que segundo o médico alemão Pierre Barbet, na verdade era um capuz que pegava da testa e ia até a nuca. E a coroa de espinho, ou capuz de espinho, é colocado na cabeça de Jesus. Pega um pedaço de cana, batem na cabeça do meu Cristo. A massa cefálica agora é atingida pelos espinhos de Jerusalém, e o Cristo, a ovelha muda, continua gemendo, e ele vai caminhando, e alguém vai bater na face de Cristo e vai declarar: profetiza, ó Cristo, quem é que bate na tua face? O sangue escorrendo, o corpo dilacerado. Como se não bastasse, vão pegar agora o chamado pátibulo, que é a parte horizontal da cruz, que pesava cerca de 56 quilos. Vão colocar no ombro de Jesus, e o seu corpo quase que catavérico, a sua face desconfigurada, vão agora simplesmente levar ao caminho do Gólgota. A multidão que ele matou a fome, a multidão que ele matou a fome dos seus filhos, gritam: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Maria, a mãe biológica de Cristo, está do lado. Pedro já havia negado, Judas já havia praticado suicídio, e o que sobrou? Ninguém do lado dele. Todos falam de Moisés, todos falam de Elias, todos falam de Davi, mas na hora da crucificação constrangeu-se um tal de um Simão Cirineu. Não era de Israel, não era da nação, mas era de outra nação. Sabe o que o céu manda dizer para alguém? Se ninguém de casa te ajudar, não tem problema, nem que Deus mande de fora, mas a palavra vai se cumprir para a glória dele. O corpo do Cristo vivo caminha, o sangue escorrendo, ele mudo, escarnecido, é levado até o Gólgota. A cruz agora fica de pé, do lado esquerdo, do lado direito, acusados. O lado esquerdo, quem sabe, declara: salvou a tantos, salva a nós e a ti também. O da direita declara: cala-te, porque este está aqui e não merece estar aqui. Nós estamos porque merecemos. Ele olha para Jesus no alto da cruz, no sol escaldante da Palestina. Ele olha para Jesus e declara: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No meio da cruz, a face desconfigurada, o sangue escorrendo, enxaqueca crônica, a massa cefálica vilipendiada. Quem sabe Jesus dá um sorriso na cruz e declara: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Eu vou repetir que alguém não entendeu. Hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Quando Cristo declara isso, Ele está dizendo: você quer reino, extensão geográfica, mas eu vou te dar algo maior do que o reino. É o que? Paraíso.
A palavra paraíso é um empréstimo do iraniano, parazideusos, que significa dizer parque, jardim fechado. Enquanto ele cria reino, no meio do reino, Jesus falou: eu vou te dar um jardim particular na minha presença. O Cristo no meio da cruz, ele prega 7 sermões, não vai dar para falar devido ao horário, mas no meio da cruz, quando já não bastasse, tudo está consumado, Jesus levanta a voz e declara: Pai, a ti entrego o meu espírito, tetelestai, está consumado. A palavra tetelestai é mais forte ainda no original, porque está consumado quer dizer está pago. Paulo declara que Cristo humilhou publicamente todo principado e potestade na cruz, pegou a cédula que nos era contrária, cravou na cruz e disse: está pago, está pago, está pago, está pago, está pago. O Cristo vivo, Daramaia, Camacio, Daramaia, Calabaramaia. Se você não sente nada ouvindo a crucificação, vem aqui aceitar Jesus de novo, porque é através dele que você está de pé para adorar o nome dele. Ele, no meio da cruz, Jesus declara: tetelestai, está pago. No mundo espiritual, a morte diz: é agora. Conjectura de pregador pentecostal doido. Quem sabe a morte olha para os demônios: é agora. Vai no pé dele. Quando ela volta, não deu. Porque os pés dele são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Me dê retorno, meu querido, por gentileza. Quando ele vai na mão direita, a morte no mundo espiritual, na mão direita, não dá. Por quê? Porque na mão direita tem 7 estrelas. Quando vai na mão esquerda, não dá. Porque a mão esquerda é a mão de Deus. Vai na cabeça, também não dá. Porque ele tem na cabeça uma coroa de muitos diademas. Mundo espiritual. Vai no coração dele, também não dá. Por quê? Porque o coração dele é o coração de Deus. Aí os demônios olham e declaram: mas a lei é clara. Aquele que pecar deve morrer. Porém a morte mata quem peca. Porém Jesus, não foi a morte que matou ele, foi Jesus que entregou o Espírito ao Pai. No mundo espiritual, se tu não der glória com isso, só em 2024 agora. No mundo espiritual, Jesus olha para a morte e diz: morte, quer saber de uma? Eu vou quebrar o seu galho hoje. Pai, a ti entrego o meu Espírito. Está consumado. A terra treme, o sol escurece, o véu do templo se rasga de cima para baixo, santos ressuscitam e a igreja vem aí, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Com a permissão do pastor, fica de pé, eu quero orar por você agora. Elabaramaia, Enagamassuribiau erga da Canasio deramaia. Quem entendeu a mensagem, diga glória a Deus.